a palavra que o Senhor colocou ao meu coração está em Gênesis 37. Aleluia. Eu já sinto a glória, a graça e a presença de Deus aqui sobre este lugar. Gênesis 37. A partir do versículo 3. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 5. E sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Podemos assentar. Aleluia. A palavra do Senhor vai falar que José era mais amado do que seus irmãos. Jacó o amava mais do que seus irmãos. Aleluia. E isso aborrecia eles. E é assim na minha e na sua vida, quando o Senhor, Ele tem planos, Ele tem sonhos, Ele tem uma trajetória. Aleluia. E vem se levantar contra a nossa vida, os nossos próprios irmãos, aqueles que estão ao nosso lado, muitas vezes invejam aquilo que o Senhor tem, porque Deus tinha uma trajetória na vida de José, aleluia, e ele tinha que passar por essa situação. E eu quero já declarar aqui nesta tarde, se o Senhor tem um sonho sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre a tua esposa, sobre o teu esposo, pessoas vão se levantar contra você, pessoas não vão acreditar no sonho que Deus tem sobre a tua vida, mas eu venho liberar aqui sobre esta tarde, sobre a tua vida, que se é os sonhos que o Senhor sonhou para a tua vida, Ele vai realizar, independente daquilo que vem contrário a você. Aleluia. E José contou os sonhos aos seus irmãos e ao seu pai. No versículo 7. Aleluia. E eis que estávamos atados molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam sobre o meu molho. Versículo 10, 9. E eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Aleluia. Quando José contou esse sonho ao seu pai, aos seus irmãos, eles se levantaram ainda mais. Como que nós vamos se inclinar a você? Como que você vai governar sobre a nossa vida? Não! Eles não aceitaram e tramaram contra a vida de José. A palavra do Senhor vai dizer que os seus irmãos estavam no campo. Aleluia. E José estava com o seu pai, e o seu pai falou: vai procurar os seus irmãos. E José assim obedeceu e foi até eles. Aleluia. Chegando lá, os seus irmãos já enfurecidos por tudo aquilo que José já tinha falado sobre eles. Aleluia. A palavra do Senhor fala que Jacó amava ele mais do que seus irmãos. E Jacó tinha feito uma túnica colorida para ele.
onde enfureceu ainda mais os seus irmãos. Aleluia. E os seus irmãos ali tramaram contra José. E eles desceram ali. Ele não estava no campo, desceram ao vale para encontrar com os seus irmãos. E chegando ali, os seus irmãos tramaram contra a vida de José. Por inveja, por aquilo que o Senhor tinha sobre a vida dele. Tramaram contra José, jogaram ele num poço. Tramaram até de matar ele. Parece que eu vejo a minha, a sua história. Quando Deus tem um propósito, uma promessa, e começa a vir os processos, começa a vir as circunstâncias contrárias sobre a minha vida, sobre a tua vida. Acredito eu que José, jogado ali naquele poço, deve ter olhado para o alto e falado: Senhor, o Senhor me prometeu algo. O que está acontecendo? Agora eu estou aqui jogado no poço. O que é que eu vou fazer? Aleluia. Os irmãos de José queriam até matá-lo, mas um dos seus irmãos disse: não, ele é sangue do meu sangue, ele é nosso irmão, não vamos matá-lo. E assim estava vindo os mercadores, aleluia, que passavam ali sobre aquela região. Então eles disseram assim: vamos vender José, vamos mandar ele para o Egito, e vamos falar para o nosso pai que ele morreu. Ali, eles venderam seu irmão José, aleluia. Pegaram a túnica que o pai tinha dado a ele, mataram um animal, mancharam de sangue. Porque ali os irmãos de José queriam matar os sonhos dele, os projetos, os planos sobre a vida dele. E eles mentiram ao seu pai que José tinha morrido. Aleluia. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Os irmãos de José se chegaram ao seu pai e disse: uma besta fera matou José, está aqui a túnica. Não é esta túnica que o pai deu a ele? E ali o pai se prostrou em terra, chorou. Aqui eu vejo sonhos falidos, sonhos paralisados pelo inimigo, sonhos paralisados pela inveja. Mas sobre José, o Senhor tinha um plano. Sobre José, o Senhor tinha um projeto. Se o Senhor tem um projeto sobre a tua vida, se o Senhor tem um projeto sobre a tua casa, ei, não vai ser os inimigos que vai fazer matar os sonhos, os planos e os projetos, porque os sonhos vêm de Deus, os planos vêm de Deus, e não importa o processo que você tenha que passar para que isso venha acontecer, mas o Senhor vai realizar, o Senhor vai fazer cumprir sobre a tua história. Desculpe interromper esta mensagem, estou aqui para te dizer algo muito importante. Se esta mensagem
tem falado com você, eu gostaria que você se inscrevesse. E não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. José então chega ao Egito e os ismaelitas vendem ele a Potifar. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor estava com José. Ei, se o Senhor está contigo, não importa se você foi preso, não importa se você foi humilhado, não importa se você foi jogado diante de um poço. Ei, se o Senhor está com você, seja no que for, Ele vai te honrar, Ele vai te levantar e Ele vai fazer acontecer aquilo que Ele tem sobre a tua história. Quem crê aqui nesta tarde? Aleluia. E ali, na casa de Potifar, José prosperou e tudo era dado sobre a mão dele. Potifar confiava em tudo sobre José, porque aonde José colocava a tua mão, fluía. Aonde José colocava a tua mão, prosperava. Sabe o que o Senhor quer dizer? No meio desse processo, José tinha um dom de prosperidade. José, ele se dava bem em tudo aquilo que ele fazia. E o Senhor fala ao meu coração: ei, é este dom que eu te dei, que você vai usar no meio desse processo para fazer as coisas fluírem, para fazer as coisas acontecerem. Aleluia! Em tudo José era bem sucedido. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele poderia ficar chorando, amargurado, com o seu coração cheio de rancor e de ódio contra o que os seus irmãos tinham feito com ele. Mas José, ele creu naquilo que Deus tinha sobre a vida dele. E não importa se ele tinha sido vendido como escravo, tudo que ele fazia fluía sobre a mão dele. Ei, vai fluir também na tua mão. Deus vai fazer fluir sobre a tua mão tudo que Ele tem sobre projeto, tudo que Ele tem sobre planos, tudo que Ele tem sobre a tua história. Eu já sinto a glória e a presença do Senhor. Mas não parou por aí. Está pensando que parou só aqui? Não. Dentro da casa de Potifar, a mulher dele olhou para José e o desejou. José íntegro se apartou dela, falou: não, você é esposa de Potifar, eu estou aqui para servi-lo. Mas a esposa de Potifar não se contentou, tramou contra ele. Quando não tinha ninguém na casa. Ei, não fique sozinho sem testemunha. Não fique sozinho sem testemunha. Sabe por quê? Porque o inimigo trama para agir contra a tua vida com calúnias, com difamações, com distrações daquilo que não é verdade. Então, ei, tome cuidado. Por onde você está, tenha sempre alguém do teu lado para testemunhar. Porque a mulher de Potifar esperou o momento certo.
aonde José estaria ali, só ele e ela. E ela tentou contra José, aonde José correu. Ei, fuja da aparência do mal. Daramaço e decai, seja nas amizades. Daramaço e decai, seja no teu trabalho. Daramaço e decai, sarabassai. Fuja da tentação daquilo que é mal. E José, ele correu, mas ela pegou sobre a túnica dele, que a rasgou, e ficou sobre as mãos dela, e ela saiu ali sobre a casa, gritando que ele tinha violentado ela, que ele tinha tramado contra ela, e ela tinha a prova. Daramaço e decai, daramaço e decaçarabassai, a prova de engano, porque tem mentiras bem contadas, com provas forjadas, contra a tua vida, contra a tua história, daramaço e decaçarabassai, que faz parecer verdadeiro, daramaço e decai, mas a única verdade era que José, ele correu, ele se apartou da presença do mal. Daramaço e decaçarabassai. Meu Deus, aleluia. Potifar soube, e mais uma vez José foi injustiçado. A palavra do Senhor diz que ele foi lançado em prisão, no cárcere, injustamente. Daramaço e decaçarabassai. Parece que eu vejo a minha e a sua vida, com processos que nós passamos, com tantas calúnias, tantas difamações contra a nossa vida, onde nós não podemos nos defender, onde aquilo que é mentira fica como verdade, e somos jogados em prisões. Andaramaço e decaçarabassai. Em prisões físicas, somos jogados também em prisões espirituais, para paralisar aquilo que o Senhor tem sobre a minha e sobre a tua história. Mas eu venho liberar uma palavra profética ao teu coração. Ei, ei, se o Senhor tem projeto, se o Senhor tem sobre a tua vida, se o Senhor tem sobre a tua história, não adianta tramarem contra ti, não adianta te defamarem, não adianta levantar calúnia, porque o Senhor é contigo e Ele vai fazer cumprir a promessa. Quem crê aqui nesta tarde? Aleluia, aleluia. Na prisão, José continuou servindo. José continuou servindo. E José continuou confiando no nosso Deus. Ei, não perca a confiança não. José, nesse processo foram anos. Se eu não me engano, 13 anos ele passou nesse processo. Mas o Senhor em tudo era com ele. Daramaço e decaçarabassai. Porque no processo pode muitas vezes não ter alguém para pegar a sua mão, mas é o próprio Deus que caminha contigo de dia, de tarde e de noite. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome. E José servia, muito bom, servir. Ganhou o coração do carcereiro. E ali, ele já tinha tarefas para ajudá-los, para fazer. Porque em tudo o que José fazia, o Senhor era com ele. E em tudo que José colocava a tua mão, prosperava. Houve um conflito ali
sobre o carcereiro, sobre o mordomo. E eles serviam a José, mas eles acabaram ficando presos em prisões com José. Tanto o carcereiro como o mordomo teve sonhos. E José usava os dons que Deus tinha dado a ele em seu favor. O carcereiro contou o sonho, o mordomo contou o sonho. E José decifrou esse sonho. Um ia ser exaltado, ia voltar a servir a Potifar. O outro seria lhe cortado a cabeça e seria morto. E José falou: é em 3 dias que vai se cumprir esse sonho. E José disse assim: e se lembre de mim, carcereiro, quando você estiver lá. Passado 3 dias, um foi exaltado, voltou a servir, conforme José tinha revelado ao sonho a ele. E o outro, conforme José havia dito, foi morto. Aleluia. E se cumpriu a revelação do sonho que tinha sido dito a José. Ei, usa aquilo que o Senhor te deu. Usa aquilo que tem sobre a tua mão. Usa o dom que Deus te deu. Para situações que vierem sobre a tua vida. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome. O carcereiro voltou e não se lembrou de José. Mas sobre José havia um propósito, uma promessa, um sonho. Um sonho que Deus tinha revelado a ele. Não foi um sonho que ele sonhou do coração dele. Foi um sonho que veio direto dos céus para a vida dele. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Faraó teve um sonho que teria vacas gordas num período de 7 anos. E Josafá teve outro sonho que teria vacas magras. Ele chamou todos os adivinhos, todas as pessoas que tinham ali envolvida sobre o reino. E ninguém soube decifrar esse sonho. José tinha dito ao carcereiro: lembre-se de mim. Ele não se lembrou. Dali para cá passaram-se 2 anos para que acontecesse de Faraó ter tido esse sonho. E o carcereiro se lembrou: Senhor, tem um que está na prisão, que revelou um sonho a mim e ao mordomo, e aconteceu. Vamos chamar ele. Ei, o Senhor vai fazer se lembrar de você, para fazer cumprir o propósito, para fazer cumprir a promessa. Pode passar o tempo, pode passar os anos, mas o Senhor, Ele vai lembrar de você e vai mandar te chamar. Tem o tempo certo, tem a hora certa para acontecer o propósito e a promessa do Senhor sobre a minha e a tua vida. Faraó, deixa eu correr, as horas se avançam. Faraó contou o sonho a José, e José revelou o sonho a ele, que ali no Egito ia passar 7 anos de fartura, que eram as vacas gordas, mas que viria um tempo de 7 anos que era as vacas magras do sonho dele.
Ali, Faraó tirou ele da prisão e do poço, da casa de Potifar, da prisão. Faraó leva ele até o palácio. Aquilo que era improvável sobre a minha e sobre a tua vida, pode passar o tempo e as horas, o Senhor vai fazer cumprir sobre a tua história. Eu sei que muitas vezes você acha que está demorando, muitas vezes você está entristecido, achando que não vai acontecer, mas ei, assim como o Senhor fez na vida de José, Deus vai fazer sobre a tua vida, Deus vai fazer sobre a tua casa, Deus vai fazer sobre a tua história. Creia, 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 creia que o Senhor vai fazer se cumprir. Ali no palácio, Faraó deu um cargo para ele que não existia, de governador. Ele, de escravo, se tornou governador do Egito. Faraó deu todas as posses, todas as autoridades, porque em tudo que José fazia, o Senhor estava com ele. Em tudo que José colocava a tua mão, prosperava e fluía. E assim foi, e assim foi. Ele ali no palácio, servindo mais uma vez, mas agora ele já tinha sido levantado como governador. Ele já não era mais um escravo que tinha sido vendido, dado como morto pelo seu pai. Ei, mas o Senhor tinha um sonho sobre a vida de José e fez acontecer aquilo que era improvável. O Senhor fez acontecer sobre a vida de José. Ei, tem improváveis aqui? Tem improváveis aqui que o Senhor vai levantar. Tem improváveis que a situação disse: não, você não vai conseguir, este sonho, esse projeto não vai fluir. Mas o Senhor falou: eu tenho uma promessa, eu tenho um propósito, e eu vou fazer fluir, e eu vou fazer acontecer. Vou te levantar e vou te honrar, diz o Senhor. E assim passou o tempo e aconteceu como José interpretou os sonhos de Faraó. Veio o tempo de prosperidade, e nesse tempo eles guardaram, estocaram alimentos, e se cumpriu como José havia revelado ao sonho a Faraó. E começou a vir o tempo da sequidão, da escassez, aonde nenhum lugar tinha alimento, tinha comida, e somente lá no palácio, somente lá no Egito, aonde José foi levantado como governador, que tinha o alimento, o suprimento para entregar a todas as regiões e todas as cidades. Quem lembra dos irmãos de José? E o pai de José? Agora, eles estão passando um tempo de sequidão e escassez. E só havia alimento lá no Egito. Quem distribuiu os alimentos? José, o governador. Os seus irmãos foram até ele, não reconheceram ele. Mas José disse: esse é meu irmão, esse é meu irmão. Mandou chamar o pai, para encurtar a história que não dá tempo. Aleluia. E eles voltaram, falaram para o pai tudo o que tinha acontecido. E quando eles chegaram de volta ao Egito, José
colocou o pai e os seus irmãos sentados à mesa. E ali foi revelado aquilo que era mentira, aquilo que tinha sido tramado. O pai teve que ver que os seus irmãos tramaram contra a vida de José. José ainda estava vivo, não estava morto. E hoje ele governava. E José disse aos seus irmãos e ao seu pai: lembra do sonho? Lembra das estrelas, do sol e da lua? Olha vocês aqui se curvando sobre a minha vida. E ali se cumpriu o propósito que tinha sobre a vida de José. Os seus irmãos tiveram que reconhecer que Deus era sobre a vida dele, que Deus era sobre a história dele, que Deus era com José em tudo que ele fazia. Vamos nos colocar de pé. José confiou em Deus, acreditou, viveu a promessa e o propósito. Aqui o Senhor falou com pessoas que têm sonhos, planos e projetos, que muitas vezes o inimigo tentou entulhar os teus poços, que muitas vezes o Senhor falou contigo, que vai libertar, que vai salvar, que vai transformar, que vai curar, mas ainda você não viu nada acontecer. Mas sobre você vai se cumprir os sonhos e os planos de Deus, porque sobre você há uma promessa. E eu quero chamar aqui na frente os sonhadores, aquele que o Senhor revelou um sonho, um plano, um projeto. Eu quero chamar vocês aqui na frente. Talvez seja na sua vida pessoal, talvez seja na tua chamada, talvez seja com teu esposo, talvez seja com o teu filho. Eu sei que as provações são duras e cruéis nesse tempo. Mas o Senhor está dizendo aqui nesta tarde: eu, Senhor, ainda realizo sonhos. Viu, filha? Eu, Senhor, ainda realizo sonhos, os planos e os projetos sobre a tua vida. Você não vai morrer, mas você vai viver os sonhos de Deus sobre a tua vida, porque sobre ti é uma promessa. E é necessário passar pelo processo. E nesse processo, faça como José. Usa os dons que Deus te deu. Serve a Deus. Porque lá na frente eu tenho honra para ti. E todos os sonhos que o Senhor sonhou para a tua vida, eu vou fazer acontecer. Eu estou quebrando agora uma maldição lançada sobre ti. Porque tu vai ser feliz, tu vai ser amada, e você vai viver as promessas do Senhor sobre a casa dele. Abraça ela, pastora, e ministra ela. Viu, jovens? Vocês três aí de preto, os homens de preto, glória a Deus. Sobre vocês há uma promessa, e o Senhor diz ao meu coração, para esse jovem do meio: eu vou realizar os sonhos, eu vou realizar os planos, eu vou realizar as promessas. Se você entender e crer que o Senhor é Deus para fazer mudar a tua vida, a tua história, não se aparta do meu altar,
que eu vou fazer cumprir e realizar os sonhos, os planos e os projetos. Eu gostaria que todos tocassem aqui sobre o altar, porque o altar tem liberação, tem cura, tem milagre. Louva, Bruna. Guarda o meu coração. Sobre o altar, o Senhor libera sonhos, planos, projetos. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que amarra a vida dela, quebra agora e desfaz, realiza sonhos e planos e projetos. Senhor, realiza os planos, os sonhos, os projetos. Faz cumprir, faz cumprir, faz cumprir lá na casa dela. Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor prometeu, ó Pai, para tua filha, para tua casa e para os teus, tanto físico como ministerial. Entrega, 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 entrega. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero liberar aqueles sonhos que foram falidos, aqueles sonhos que foram frustrados pelo inimigo sobre a vida desta mulher, Pai. Nesta hora, faz cumprir, faz acontecer. Reino já ganhei, minha vontade já deixei. Do teu reino já ganhei. Faz cumprir, Senhor, os planos e os sonhos e os projetos. Ah, Senhor, entrega, 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 entrega para tua filha, Senhor, que está tão desgastada da luta, que está tão desgastada da guerra. Entrega, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, faz fluir. Quebra todas as amarras agora. São maiores do que os meus. Em nome de Jesus, tira ela, Senhor, destas prisões. Tira, tira. Toma minha vida. Eu vou fazer fluir sobre a tua vida, sobre a tua história, tu e a tua. Vai viver os planos e vai viver os projetos e os sonhos de Deus. Faz cumprir, faz cumprir, faz cumprir, faz cumprir, faz cumprir. Toda depressão agora, toda depressão agora, quebra, quebra, faz. Entrega sobre a tua vida, sobre a tua história, os sonhos, os planos e os projetos, aqueles mais ocultos do teu coração, que você fala: Senhor, será que ainda dá tempo de sonhar? Mas o Senhor diz: filha, eu ainda realizo sonhos, planos e projetos. Levante as suas mãos e declare assim comigo: os sonhos de Deus vão se cumprir sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha casa, diz o Senhor. Há uma unção de quebrantamento aqui sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história. A água, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não serve ao Senhor, ou que precisa se reconciliar ao Senhor? Levanta a tua mão rápido. Tem alguém aqui em nosso meio que precisa aceitar o Senhor e reconhecer que Ele é o único Senhor e Salvador da tua vida? Tem alguém? Amém. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua história. Fique com essa palavra sobre o teu coração. Amém. Aplauda o Senhor.